Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Tem alguém da mesa? Convido o nobre vereador doutor Ivanir de Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 76ª sessão ordinária, em 18 de agosto de 2009. Presidência dos senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e doutor Carlos Eduardo, segundo suplente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, professor Washington, S. Ferraz, Carlos Caiado, Patrícia Morim, Roberto Monteiro, Ivanir de Melo, Leonel Brizola Neto, Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Renato Moura, Jorge Pereira, Clarissa Garotinho, Paulo Messina, Adilson Pires, João Cabral, doutor Jorge Manaia, doutor Gilberto Stepan Nersessian, tio Carlos, doutor Carlos Eduardo, Jorge Felipe, Alexandre Cerruti e doutor Jairinho. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Jairinho, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 17h38. Muito obrigado, vereador doutor Ivanir. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito, nobre vereador tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas, todos os funcionários. E, na verdade, o motivo hoje de ocupar a tribuna, senhor presidente, é para falar de uma coisa que, aliás, o senhor já até esteve aqui semana passada falando. Eu, na verdade, quero parabenizar o governo estadual pela promulgação, quer dizer, para a colocação e efetivamente, espero que coloque em prática, a Lei 5.517, que proíbe... Ah lá, o presidente já me olhou. Presidente, eu tenho para o senhor um respeito, aliás, já disse isso ao senhor pessoalmente, quando fiz minha campanha, dizia em todas as reuniões que um dos motivos de estar nessa casa é porque eu tenho certeza que essa casa, como qualquer outra casa de leis, tem bons e grandes personagens que são realmente competentes. E o senhor era sempre citado como um dos exemplos. Mas, em relação ao cigarro, o senhor já fez até a sua meia-culpa aqui. O senhor se disse viciado, fuma desde a adolescência. E eu gosto muito do senhor. Entendo que o senhor tem que parar de fumar, sim. Eu sei que a nicotina, isso está provada e comprovada cientificamente, que dentro das substâncias tóxicas, ela é a que mais vicia. Eu sei que isso é muito difícil, a gente está falando para o fumante. Mas, senhor presidente, eu acho que nós precisamos também colocar em prática as leis que nós mesmos fazemos. Por exemplo, até está havendo um questionamento, será que uma lei estadual, ela é superior a uma lei federal? Por que está dizendo isso? Que já existe uma lei federal de 96, a Lei 9.294, que proíbe o fumo em recintos fechados. Hoje, essa discussão, ela é colocada aí para que toda a sociedade faça realmente uma discussão mais responsável. É claro que nós não podemos e não queremos mandar na pessoa. A pessoa sabe disso. O senhor, como disse, as propagandas antigamente colocavam o fumante como num patamar de glamour. Tanto é que os cigarros
a gente lembra das propagandas do Hollywood, né? Quer dizer, de um cigarro chamado Charme. As novelas tinha-se assim, sempre colocando o fumante como uma pessoa, como se diz, de alto nível, uma pessoa de bastante glamour. E isso foi por muito tempo colocado na mídia. As propagandas de cigarro, sempre com mulheres bonitas, sempre expondo o fumante, quer dizer, associando ao esporte. Então nós tínhamos aí os atletas, às vezes, num paradoxo, porque assim como o senhor sabe, muitos sabem, que o fumo não traz nenhum valor benéfico ao organismo do ser humano. Claro, existe aí aqueles que dizem que que relaxam, enfim. Mas a gente está querendo colocar claramente que a sua opção de fumar é sua. E o fumante passivo, ele tem sim, e a lei se aplica para que esse fumante que acaba fumando pelo vício do outro, e isso é estatístico e é científico. Eu vou ler um texto aqui do INCA, que eu não estou falando por vontade, eu nunca fumei. E digo mais, presidente, não fumei porque fui daquele adolescente curioso, que na época que tinha meus 9 anos, peguei um cigarro, Minister, me lembro do nome do cigarro, e pela minha felicidade, no primeiro trago, eu engasguei e achei que aquilo ali não poderia ser absolutamente levar prazer nenhum. E por ali eu nunca mais fumei, graças a Deus. Mas hoje eu chego à conclusão, e fui buscar no INCA, né, dados que realmente pudessem dar consistência ao meu pronunciamento. E eu queria dizer exatamente o seguinte: o fumante passivo, isso quer dizer aquele que não fuma e acaba fumando porque tem a pessoa que está fumando ao seu lado. Aqui o dado vem: o ar poluído pela fumaça do cigarro contém, em média, 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que entra pela boca do fumante, depois de passar pelo filtro do cigarro. Isso quer dizer, aquele fumante que assumiu que está fumando por vontade própria, ele acaba tendo um risco menor do que aquele fumante que está exposto à fumaça do cigarro. Isso quer dizer, a absorção da fumaça do cigarro por aqueles que convivem em ambiente fechado com fumantes causa, em adultos não fumantes, maior risco de doença por causa do tabagismo, proporcionando, e é claro, ao tempo de exposição da fumaça, um risco de 30 vezes maior de câncer no pulmão, 24% também maior de infarto do coração do que os não fumantes. As crianças expostas à fumaça, e às vezes o próprio pai ou a própria mãe que fuma, as crianças estão expostas com a maior frequência a resfriados e infecções de ouvido. Risco maior das doenças respiratórias, como pneumonia, bronquite e a asma. Em bebês, um risco 5 vezes maior de morrerem subitamente, sem uma causa aparente, a síndrome da morte súbita infantil. Maior risco de doenças pulmonares até 1 ano de idade, proporcionalmente ao número de fumantes em casa. E ainda, segundo o INCA, fumantes passivos também sofrem os efeitos imediatos da poluição tabagística, tais como irritação nos olhos, manifestações nasais, tosse, cefaleia, aumento de problemas alérgicos, principalmente das vias respiratórias, e o aumento dos problemas cardíacos, principalmente elevação da pressão arterial e angina. Outros efeitos a médio e longo prazo são a redução da capacidade funcional respiratória, além do aumento do risco de ter arteriosclerose e o aumento do número de infecções respiratórias. Isso foi o INCA que está dizendo. Então, senhor presidente, caros companheiros, eu sei que nós temos aqui muitos fumantes, essa mensagem é uma mensagem também de cidadania. Não adianta as pessoas
perceberem isso aqui e não assumirem a sua meia-culpa. Então, eu peço encarecidamente, nesta Casa de Leis, que nós consigamos fazer uma campanha de forma responsável, porque não adianta o governo federal fazer a lei, não adianta agora o governo estadual fazer a lei, e nós aqui, num paradoxo, porque nós somos hoje, aqui no município, os responsáveis pela feitura de leis. Então temos que dar o exemplo. Essa é a minha mensagem. Aproveito para convidar, no dia 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E eu me dirijo a todos, porque sou presidente da comissão aqui desta Casa de Prevenção às Drogas, e eu queria que essa campanha tivesse o engajamento de todos, até dos fumantes, porque eu volto, para terminar a minha fala, a dizer, nós precisamos fazer mais do que só lamentarmos, precisamos termos decisão. Conheço uma senhora que disse, fumo desde 14 anos, tenho 80 anos, fumo não mata. Isso aí é uma inverdade. No caso dela, o fumo pode não matar, não matou até hoje. Mas eu digo, como é que ela vem vivendo esses anos todos? Estamos falando de qualidade de vida também. Então, aqui, presidente, desculpa, se dirige ao senhor, porque o senhor fez um pronunciamento direto. O meu carinho pelo senhor jamais vai diminuir, o meu respeito. Mas eu gostaria que o senhor entrasse nessa campanha. Sei absolutamente que o senhor sabe dos malefícios do tabaco, do cigarro. Mas eu gosto muito do senhor e quero que o senhor realmente esteja com a gente muitos anos. Tá bom? Vamos dizer não ao tabagismo, principalmente aqueles que tiveram a opção de não fumar. Esse fumante passivo não pode de maneira nenhuma correr o risco que muitas vezes as pessoas, pela sua iniciativa, acabam expondo o fumante que fez o fumante passivo, aquele que está dizendo não ao cigarro e acaba tendo a sua saúde prejudicada por aqueles que não veem a atitude deles como uma atitude de causar dano ao próximo. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Tio Carlos. Pode ter certeza absoluta que toda referência a mim vindo da sua pessoa, eu sei que é uma demonstração de carinho. Eu sou, não só como eu disse no plenário aquele dia, que eu me considero uma vítima do cigarro, sou um dependente, como eu sou órfão do cigarro. A minha mãe faleceu com efisema pulmonar, perdi grandes amigos e jamais vou me posicionar, porque seria uma insensatez da minha parte posicionar contra qualquer tipo de coisa. O que eu vou continuar afirmando e lutando muito é para que os aspectos da hipocrisia dessas tomadas de posições do governo não passem incólume. Eu não posso levar a sério governo federal, governo estadual, que começa a proibir o cigarro sem fazer nenhuma investida contra o traficante. É uma questão de ver quem é dependente, quem é traficante. Nós sabemos que se fabrica, se vende, é uma das maiores rendas de arrecadadores de impostos do país, e em nome dessa arrecadação de impostos, muitas vezes se passa por cima do que se pode. Teve fases, Vossa Excelência, se me permitir, eu quero lhe dizer que durante a ditadura militar, quando o professor Mário Henrique Simonsen era ministro da Fazenda, ele era ao mesmo tempo ministro da Fazenda do governo da ditadura militar e era do Conselho Deliberativo da Companhia de Cigarro Souza Cruz. Os mais velhos aqui se lembram, e isso corre até hoje, que antigamente todo maço de cigarro vinha com um selo, como tem hoje esse selinho só para tirar, vinha com selo e funcionava da seguinte maneira: a companhia de cigarro ia, a coletoria, como chamava naquela época, pagava antecipadamente, ela comprava o selo. Olha, eu quero fabricar 1 milhão de carteira de cigarro. Ela comprava 1 milhão de selos, pagava antecipadamente e depois fabricava e colava aquele selo. Foi num ato do ministro Mário Henrique Simonsen, na época da ditadura militar, quando ele
era ministro e do conselho da Companhia de Cigarro Souza Cruz, que eles conseguiram que as fábricas de cigarro pudessem fabricar o cigarro e só recolhessem os impostos 40 dias depois do cigarro ser colocado no mercado. Imagina, Vossa Excelência, o lucro que essas companhias obtiveram pegando o que era o imposto durante 40 dias, fazendo aplicações no mercado financeiro. Então, o próprio governo financiou o enriquecimento de todas essas companhias. Ao mesmo tempo, quando se aplica essa lei, seria tão bonito que a gente, tanto o governo de São Paulo, de Belo Horizonte, todos os governos falassem assim: já que nós conseguimos acabar com o problema do crack entre as crianças, já que ninguém mais fuma maconha, não cheira cocaína, já que o governo mostrou que tem uma competência enorme para fiscalizar as cracolândias e etc., já que nós colocamos à disposição da sociedade um serviço de saúde, onde as pessoas possam recorrer, agora nós vamos combater essa droga socialzinha, que é o tabagismo. Então, é muito importante que a gente ajude, lute, como Vossa Excelência tem feito no combate a essa questão, mas que a gente não esqueça, momento nenhum, das situações gravíssimas. Infelizmente, o vereador Paulo Pinheiro, ligado à saúde, pode falar sobre isso. Não vi nas campanhas e nessas leis a indicação de qualquer lugar do estado ou do município ou da área federal de saúde, aonde você possa imediatamente ser socorrido. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas como Vossa Excelência falou, que é o vício que mais causa dependência, que hoje existe já uma questão médica que acha que uma pessoa, inclusive, para se livrar do tabagismo, precisa de internação, que às vezes pode demorar uma semana, 10 dias internado, sob efeitos de tranquilizantes, para poder suportar o início do combate a esse vício. Então, eu acho louvável, vou colaborar, Vossa Excelência pode ter certeza que faço um compromisso, que muitas vezes eu vou sair, vou lá fora para, se tiver que fumar e etc., vou colaborar. Mas também vou combater sempre que, ao lado de todas essas medidas, nós não podemos esquecer que existe uma dose muito grande de hipocrisia. Eu vou acreditar profundamente quando disserem que o fabricante de cigarro está taxado em 600%, que é proibido vender cigarros, principalmente nos locais onde é proibido fumar. É um absurdo você entrar no restaurante, comprar um cigarro dentro do restaurante e depois você não pode usar aquele produto. Então, eu o tempo todo quero agradecer a Vossa Excelência, mas quero dizer, vou lutar mais uma vez. Eu sei que politicamente pode as pessoas pensarem que eu estou defendendo de maneira nenhuma, que politicamente não é correto, que eleitoralmente é perigoso você tocar em certos assuntos, mas acho que o maior perigo de você ter um fracasso eleitoral e o maior perigo de você não ser politicamente correto é você ser hipócrita daquilo que você pensa e não expor seu pensamento. De qualquer maneira, agradeço profundamente a preocupação e o gesto carinhoso de Vossa Excelência com o que eu chamo esse problema que eu tenho. Pois não. Senhor presidente... Já acabou. Depois, Vossa Excelência pede uma parte ao vereador Paulo Pinheiro, só porque ele está inscrito. Próximo orador inscrito, nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, pessoal da imprensa, em primeiro lugar, como um grande botafoguense que o senhor eu queria lembrar hoje, já chegou aqui o vereador Roberto Monteiro, que hoje teremos uma sessão solene em homenagem ao aniversário do nosso gloriosíssimo e quase líder da segunda divisão, Vasco da Gama. Então, os vascaínos, os flamenguistas, os botafoguenses estão convidados aqui pelo vereador, principalmente os vascaínos, exatamente. Bom, eu queria usar o meu tempo aqui e lembrar aos senhores vereadores que não foi há muito tempo atrás, há algumas semanas, nós aqui nessa casa estávamos em duríssima discussão a respeito do projeto que propunha, naquela época, a aprovação da autorização para que o governo municipal pudesse habilitar pessoas jurídicas
em organizações sociais. Isso foi uma longa discussão, com posições bastante distintas de vários vereadores, mas no final venceu a posição do governo, e o governo, com a sua maioria na casa, aprovou o projeto de lei que propunha a autorização que demos, nós vereadores, ao Poder Executivo, de habilitar empresas como organizações sociais. Eu aqui fui um dos que, várias vezes, vim a esse microfone cobrar das autoridades que propunham a lei que haviam problemas na lei, que nós tínhamos problemas na lei e que essa lei teria grande dificuldade de ser executada da maneira como ela foi votada na casa. E aqui disse que seria um fiscalizador constante da execução dessa lei. Muito bem. Jornal O Globo de hoje, dia 20, na página 16, sob o título de Saúde publica edital para convocar organizações sociais que vão gerir saúde da família. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil publicou ontem no Diário Oficial edital de convocação pública para o início da seleção das organizações sociais que vão gerir todos os programas de saúde da família da Zona Oeste. A sessão pública para o recebimento e abertura de envelopes contendo as propostas das OS interessadas em participar, interessadas na parceria com a Prefeitura, ocorrerá no dia 21 de setembro. O limite máximo do orçamento previsto, referente ao primeiro período de 12 meses, é de R$ 36.098.811,85. Os contratos poderão ser firmados a partir da Lei Municipal, aprovada nessa Casa, 5.026, 19 de maio de 2009, que permitiu que as OS, entidades sem fins lucrativos, como associações, fundações e sociedades civis, exerçam atividade de interesse público e recebam recursos orçamentários e administrem serviços, instalações e equipamentos do poder público. De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, as OS credenciadas vão gerenciar 18 policlínicas e postos de saúde nos bairros de Paciência, Santa Cruz e Sepetiba, também na Zona Oeste. Bom, até aí, tudo correto. A lei foi aprovada, nós que perdemos, que não somos favoráveis, estamos aqui para fiscalizar. Acontece que a lei que nós aprovamos, no seu artigo 2º, que é esta lei que foi citada, a lei das OS, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, diz o seguinte: as entidades, e aí eu peço que os vereadores observem isso, as entidades qualificadas como organizações sociais, as entidades qualificadas como organizações sociais, incluídas em cadastro, serão incluídas em cadastro que será disponibilizado na rede pública de dados. Isto significa o seguinte: a lei manda, uma vez as entidades habilitadas pelo governo, elas têm que estar padronizadas e em exposição pública para que nós possamos avaliar, ver quem foram as instituições habilitadas. A informação que se tem é que quem habilita a comissão criada para fazer a habilitação estaria na Casa Civil, na Secretaria da Casa Civil da Prefeitura. Eu procurei durante o dia inteiro, e entendo como rede pública de dados, a rede mundial da internet, a rede web da internet. Procurei, com o auxílio do Google, não consegui. E procurei, ainda há pouco, o Antônio Sá, que faz esse intercâmbio entre o Poder Executivo e Legislativo, para que ele me informasse aonde eu poderia encontrar, já que o que a imprensa está informando é que já existem pessoas jurídicas habilitadas como OS, prontas para entrarem numa disputa no dia 21 de setembro. E, lamentavelmente, a informação que eu tenho é que houve um atraso e não está disponibilizado para nós, vereadores, quais foram as empresas, quais foram as pessoas jurídicas que foram habilitadas em OS. Então, acho que o processo começa mal, não é um bom sinal
pelo menos para o lado da transparência, esse sinal de termos alguns dias de haver a escolha daquelas que já foram habilitadas e nós não sabemos quem são. Quem me garante e quem me dá a informação, que instituição, essa é uma das grandes dúvidas que eu tenho, quem é que está habilitado aqui no Rio de Janeiro para ser OS? Então, eu estou preparando um requerimento de informações que peço, vou dar entrada na mesa, peço que com a maior brevidade, porque eu sei que há um prazo de 60 dias. Se eles informarem daqui a 60, já aconteceram as escolhas das primeiras organizações sociais. Então, começa mal a execução do projeto, conforme tínhamos quantas e quantas vezes dito aqui, que a transparência, ela precisa existir de verdade. E o processo começa com um grande tropeço. Por problemas técnicos, é o que me foi dito, não pôde ser publicizada a relação das pessoas jurídicas habilitadas. Então, que seja feito isso, pelo menos para os vereadores, já que, conforme diz a lei, e conforme o jornal fala ontem, cada entidade terá um conselho administrativo com participação de representantes da sociedade e dos funcionários. A gestão do contrato será submetida à fiscalização pela Prefeitura ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal. Mas nós só podemos fiscalizar algo que está escrito. Então, relembro aos vereadores que aqui discutimos tanto sobre isso. Começa mal o processo das OS. Existem OS habilitadas e nós não temos a informação, não podemos ter acesso conforme manda a lei, ou seja, a lei, já no início, com menos de 2 meses de vida, a lei já começa a ser atropelada e o processo começa a tomar caminhos para nós absolutamente indesejáveis. Espero que o governo nos dê informações mais corretas sobre isso e que responda à nossa requisição de informações com a maior brevidade possível. Senão, nós só vamos ter essa informação depois das empresas escolhidas e já que hoje não sabemos quem elas são. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que os vereadores que tenham interesse podem assinar comigo o requerimento de informações e espero que o governo nos dê essa informação o mais rápido e o mais claro possível para que nós não sejamos fiquemos mal esclarecidos, que é o nome que cabe no momento, em relação ao processo que está andando rápido de um lado. E, surpreendentemente, no mundo digital, no mundo em que a informação, em que o vírus H1N1 anda rápido, a informação sobre as OS está mais lenta que o vírus H1N1. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente dos trabalhos da sessão nesse momento, excelentíssimos senhores vereadores presentes, excelentíssimas senhoras vereadoras, presentes aqui no auditório, vereadores e vereadoras e também nos seus gabinetes, assessores, pessoal da mesa, todos que trabalham aqui neste plenário. Eu venho à tribuna nesse momento para lembrar uma coisa que para mim foi nessa semana motivo de muito contentamento, de muito orgulho. Na terça-feira, portanto, anteontem, foi votada em segunda discussão aqui na Câmara um projeto de lei apresentado por nosso mandato que criava o Dia do Almirante Negro. E por que o meu contentamento? É porque na semana anterior, quando o projeto veio em primeira discussão, algumas críticas na imprensa apareceram em relação aos projetos que os vereadores apresentam e uma colunista de um dos jornais de grande circulação da cidade do Rio de Janeiro dizia que eram projetos desnecessários, que não traziam nenhuma importância sequer histórica. E eu queria lembrar, e aqui chovo no molhado, porque eu sei da capacidade da lembrança e da memória histórica de todos os que aqui estão, mas queria lembrar a grande figura do marinheiro João Cândido, o almirante negro. Um homem perseguido, um homem que lutou para que a revolta da chibata acontecesse, um homem que aquartelou os marinheiros para dizer àqueles que os oprimiam que a chibata não era correção para homens.
E eu trago aqui nas minhas mãos agora uma carta escrita pelos marinheiros aquartelados na embarcação São Paulo, no dia 22 de novembro de 1910. Lembrando que João Cândido morreu na década de 60, empobrecido. Morreu no final da década de 60, 1969, morreu empobrecido, com a sua dignidade diminuída, esquecido pela história do nosso país. E a carta, eu faço questão de lê-la porque, embora de caligrafia do início do século XX, embora de caligrafia de difícil leitura, mas belíssima, vale a pena, até mesmo rateando para encontrar a palavra certa e entender a escrita do português arcaico, mas para que fique nos anais dessa casa, essa leitura de carta de marinheiros da década de 1910 do século passado, dirigida ao excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Ilustríssimo senhor presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a vossa excelência como chefe da nação brasileira. Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na marinha brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo ao seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os acusadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratarmos como cidadãos fardados em defesa da pátria, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça a nós, marinheiros brasileiros, possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos faculta, acabando com as desordens e nos dando outros gozos que venham engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servirem a nação brasileira, reformar o Código imoral e vergonhoso que nos regem, a fim de que desapareça a chibata e outros castigos semelhantes, aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestirem a orgulhosa farda, mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo do encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Assinado, marinheiros aquartelados no navio encouraçado São Paulo. Senhor presidente, por que a leitura desta carta? É porque precisamos resgatar a história do nosso povo. E a revolta da chibata, que pôs fim, ou melhor, que pôs fim àquele castigo, mas que continua existindo. A revolta da chibata, que continua existindo na resistência do povo negro, que não aceita ser humilhado, que não aceita ser aniquilado, que não aceita ser diminuído. A tal colunista que mencionei, sem mencionar o nome, não deve ignorar a história de João Cândido, não deve ignorar a história do Almirante Negro. Aliás, o dia do Almirante Negro, que esta Casa de Leis votou na terça-feira passada, 2 dias atrás, agora, 22 de novembro, que será 22 de novembro,
ele já consta do calendário do movimento afro da cidade do Rio de Janeiro, naquela semana de comemorações do povo negro, em que comemoramos no dia 20 o dia de Zumbi, outro herói da resistência do povo negro. Então, primeiro esta menção, e do meu orgulho, da minha satisfação, de poder aqui no parlamento, até mesmo sob pena de algumas críticas, sob o alvo de algumas críticas de pessoas que às vezes querem, não que não conheçam, mas querem ignorar a história, passar um apagador na história dos heróis, dos verdadeiros heróis, porque outros heróis têm que aparecer e às vezes nem heróis mesmos são. Então eu queria fazer esse registro e queria também acenar para um outro ponto da minha fala de agora, já que está encerrando o meu tempo, mas embora o número de vereadores seja pequeno aqui neste plenário, neste momento, mas sei que os assessores nos acompanham e que também pelos seus gabinetes, os vereadores com alguns outros compromissos também nos acompanham, eu queria fazer um convite, que é um convite de extrema importância, e estou refazendo este convite a cada dia, justamente por isso, porque ele é de uma importância grande, e acontecerá num dia que, infelizmente, nossa casa não é uma casa onde os vereadores se colocam, porque estão, na maioria das vezes, nos seus trabalhos de base, nos seus bairros, nas ruas, em contato com seus eleitores, que será uma sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 28, nós teremos aqui na Câmara, às 10 horas da manhã, a presença da secretária Cláudia Costin, secretária municipal de educação, com a qual nós vamos dialogar, com a qual nós vamos conversar. Os senhores e as senhoras sabem que nós estamos num processo de construção da Conferência Nacional de Educação, que acontecerá no ano que vem, no mês de março, no final do mês de março, 28, 29, 30, 31 de março e 1º de abril, em Brasília, a Conferência Nacional de Educação, que criará, a partir de então, o PNE, o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, um plano que durará de 2011 a 2021, e, portanto, que norteará todo o encaminhamento da educação básica no Brasil, isto é, ensino fundamental e ensino médio. Então, a Conferência Nacional de Educação é de extrema importância para aqueles que se colocam como representantes do povo de uma cidade, de modo particular, de uma cidade de tanta importância na educação brasileira, como é a cidade do Rio de Janeiro. Então, este é um tema de discussão também com a secretária na próxima semana. No dia 28, sexta-feira, sem ser amanhã, na próxima sexta-feira, nós teremos aqui às 10 horas da manhã a secretária de Educação, Cláudia Costin, discutindo conosco, os vereadores, para a gente tratar, dentre outros assuntos, esse assunto da Conferência Nacional de Educação de março do ano que vem, mas que será na sua etapa municipal, aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 e 13 de setembro, no ISERJ, Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ali na Marise Barros, na Tijuca. Pois não. Essa reunião estará aberta ao público? Essa reunião não estará aberta ao público. Essa reunião é a reunião da secretária de Educação com os vereadores, que poderão trazer a sua assessoria, 1 ou 2 assessores. Pois não, é porque como a TV Câmara está transmitindo ao vivo, e as pessoas podem... Então é bom esclarecer. Essa reunião com a secretária de Educação é uma reunião que estará... a secretária, os vereadores e parte da assessoria, quer dizer, os vereadores poderão levar 1 ou 2 assessores para esse bate-papo com a secretária. Portanto, não é um evento, uma reunião aberta ao público, mas ela é de extrema importância para cada um de nós, que acha importante discutir a questão e os temas da educação. Então, reafirmando, aqui no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro, haverá a etapa da Conferência de Educação, portanto, a Conferência Municipal de Educação, aqui no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de setembro. E para a gente se inscrever, porque é por inscrição, tem número de vagas, o site da Secretaria Municipal de Educação tem lá um espaço para inscrição, para participação nessa conferência.
Eu quero saudar a todos e dizer assim da minha alegria desses 2 pontos que coloco e que compreendo, estão todos eles muito fincados na discussão da educação, que é a bandeira que quero defender, que tenho defendido, que tenho buscado discutir, também aprender com os profissionais de educação. No dia de ontem, à noite, das 18 às 21h30, nós estivemos aqui no auditório da Câmara dos Vereadores, com mais ou menos uns 40 professores e professoras, discutindo o Plano Nacional de Educação, discutindo as questões da educação na nossa cidade, discutindo, por exemplo, a questão do projeto Se Liga, que é um projeto feito com a Fundação Ayrton Senna, celebrado pela Secretaria Municipal de Educação, que é um projeto de cartilha para a recuperação dos alunos. Então, tudo isso a gente vai discutir com a secretária na semana que vem, no dia 28. Quero saudar aqui meu companheiro Roberto Monteiro, vereador Eider Dantas, presente também aqui, vereador Tio Carlos, e acho que os vereadores presentes, mas saudar também os assessores que nos dão a honra, o pessoal da imprensa, o pessoal da técnica, vereador Stepan, nosso querido presidente, vereador Tio Carlos, e desejar que a gente possa continuar os debates aí, e sabendo que os vereadores que nos acompanham também pelos seus gabinetes também se interessam por esse tema, e que ao seu tempo e a hora darão a sua contribuição, claro, continuarão dando a sua contribuição para a gente fazer da cidade do Rio de Janeiro uma cidade não só de eleitores, mas de homens e mulheres que buscam o compromisso com a educação. Próximo orador inscrito, nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Presidente, obrigado. Na verdade, eu acabei não aparteando o vereador Paulo Pinheiro, em cima do que nós havíamos conversado, quer dizer, o que o senhor colocou, eu concordo absolutamente com as suas colocações e digo que a hipocrisia, muitas vezes, parte até pelas pessoas que estão no próprio governo. Pessoas que fazem, por exemplo, como o crack, que está aí avançando e tudo que está se falando até agora, eu não tenho visto na prática. As crianças, senhor presidente, continuam à mercê dessa droga cruel. Ontem mesmo estive passando na frente do Jacarezinho e presenciei crianças ali, aonde tinham dito que tinham acabado com a Cracolândia, já estão lá de novo. E, digo mais, os esforços, eles acontecem num determinado momento, mas a questão da droga é permanente, senhor presidente. E essa intenção que o senhor coloca da hipocrisia, ela é real. Eu também não concordo com a hipocrisia. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas, por exemplo, em suas empresas, fumando e depois tomando posturas coercitivas com os funcionários. Eu vejo, por exemplo, aquelas plaquinhas no ônibus, é proibido fumar, e o motorista fumando. Eu vejo um motorista de táxi, que às vezes, esse inconsequente é o mau profissional, ele fumando com um passageiro no carro. Isso já aconteceu comigo. Então, essa hipocrisia, ela existe. Eu vejo a situação da lei seca, que é uma realidade, está se mostrando resultados efetivos. E aqui, de novo, eu falo, quando na situação do Maracanã, quando foi lá tirada a bebida do Maracanã, em todo o Maracanã, eu sei que contrariou o interesse dos comerciantes, eu sei disso, mas se não houvesse um resultado prático, eu não estaria aqui defendendo. Eu vejo que as torcidas, e quer dizer, aquele torcedor está voltando com a sua família, e muitas vezes, claro, aquele cara que vai beber antes, 2, 3 horas antes, vai chegar bêbado do mesmo jeito. Mas a facilidade, às vezes, daquela concentração do cara ali, ficar bebendo até os 45 minutos antes de começar, aliás, até o último minuto antes de começar o jogo, isso acontecia e não está acontecendo. A situação do fumante passivo, ela é uma situação que existe. Os problemas estão aí, não sou eu que estou falando, o senhor tem consciência e assume isso. Isso é muito bonito, apesar de que muitas vezes assumir não significa que as pessoas deixam de fazer. Eu vejo com preocupação, por exemplo, senhor presidente, a coisa da maconha. Hoje no jornal O Dia, nós temos aqui uma colocação de um artista que eu respeito ele como artista, que é o Marcelo D2, que diz, D2, maconha é puro marketing. E diz, em um dia com Marcelo D2,
a Estrela Fashion da TV Brasil, segunda-feira, às 22 horas, o cantor esclarece: esse negócio de maconha é puro marketing. O que eu curto mesmo é uma cervejinha. Então a gente fica preocupado, porque eu já vi, e até nas suas letras, uma defesa fazendo apologia à maconha. Então, quando a gente vê isso aqui, eu como presidente da comissão e outros companheiros que estão nessa luta, eu fico aqui dizendo, isso aqui é puro marketing. Maconha não faz bem nenhum. Dizer que maconha faz bem é puro marketing. A realidade está nos estudos científicos, que mostra, claro, que a maconha tem os seus efeitos no uso medicinal, mas mostra absolutamente os seus efeitos nocivos também ao organismo do ser humano. O cigarro é uma droga lícita. Concordo com o presidente, o nobre vereador Stepan Essessian, que, caros senhores, não é um contraditório, não é um paradoxo, é proibido fumar em ambientes fechados. E lá o bar vende o cigarro, não é uma hipocrisia? É. Então, nós não queremos taxar aqui o comerciante, não. Mas queremos que essa hipocrisia acabe. Porque já que é proibido da pessoa fumar naquele ambiente, por que então botar lá de forma fácil a compra? É o caso da bebida nas imediações do Maracanã. É o caso que a gente vê a situação da concentração dos jovens. Se a festa é proibida para menores de 18 anos, como é que o bar vende bebida? Não vai dizer, ah, não, mas tem que ter a carteirinha para comprar a bebida. Todos nós sabemos que o mais velho compra e dá para o menor beber. Então isso tem que acabar. A hipocrisia tem que acabar. E não adianta o legislador também falar e depois, nos seus atos, principalmente com a sua fala, com o seu pronunciamento, não assumir as responsabilidades do ato de fumar. A lei é clara, não está se proibindo o fumante de fumar. Não é isso. A lei mostra, assim como a lei seca, não está se proibindo da pessoa, é proibido beber. Não é isso. O que é proibido é beber e dirigir. É essa a nossa colocação. O que é proibido hoje é fumar em ambientes onde outras pessoas que não fizeram a opção pelo fumo, acabar fumando de forma a inalar a fumaça daquele que fez a opção de fumar. Então é só isso. Só queria complementar e nada muda o meu respeito pelas suas considerações. Só queria fazer essa colocação que me estarreceu essa situação do D2. Se o D2, que nas suas músicas faz apologia à maconha, a sua atitude mostrada no jornal Dia de hoje, diz que maconha é puro marketing, ok? Então é mais uma vez a demonstração de que muitas vezes as pessoas falam porque dá dinheiro, as pessoas falam porque é conveniente, é bonito, e até eleitoralmente falando. Lembre, senhores, falar não às drogas não dá voto. Isso já está comprovado. Defender as drogas, quer dizer, a discriminação da maconha, isso dá voto. E a gente aqui não está buscando voto, a gente está buscando responsabilidade, a gente está buscando o compromisso do homem que recebeu o voto, das pessoas que querem realmente que o legislador trabalhe em prol das causas do que acredita. Eu acredito sim, que a saúde é sim, que as drogas, diga jamais, porque a droga não constrói, droga só destrói. E droga álcool é droga, cigarro é droga, maconha é droga. E nós temos que falar exatamente, e essa discussão é uma discussão absolutamente democrática. Democrática. Eu não estou aqui querendo formar a opinião de ninguém. Eu estou aqui só defendendo a opinião de quem acredita. Exatamente. De novo digo, não vejo benefício nenhum na droga. E essa é a minha posição. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência registra com alegria a presença da secretária nacional do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, do Ministério dos Esportes, senhora Rejane Pena Rodrigues. Bem-vinda à casa. Próximo orador inscrito, nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Stepan Nercessian, que dirige os trabalhos dessa casa nesse momento, vereadora Clarissa, que aqui se encontra presente, vereador Raymond e vereador Tio Carlos, aqui nessa sala plenária, os vereadores também que estão em seus gabinetes. Vou fazer uso da palavra, são algumas comunicações rápidas e obviamente, alguns posicionamentos também que devem ser trazidos à baila. Primeiro, eu estava acompanhando o nobre vereador Tio Carlos aqui, ao seu discurso final, aqui ao seu discurso. Nem defender as drogas, nem efetivamente execrá-las, dá voto. Né? Nós temos esse entendimento. Agora, não se trata de voto, ninguém defende aqui as drogas. Se trata de concepções também conservadoras. Muitas vezes, em nenhum momento aqui, a gente está falando o seguinte, olha, faça uso disso ou daquilo. O nosso país, ele viveu várias décadas, né, dentro de um ambiente de pura proibição, de pura, vamos dizer assim, de um verdadeiro, vamos dizer assim, dentro de um estado de exceção, onde alguns ditavam a regra e outros seguiam. Houve a liberdade, durante os anos 70, né, em função da liberdade de expressão, do acúmulo de revolta, houve assim, vários movimentos no sentido que alguns defendiam até essas posições mais, vamos dizer assim, mais avançadas. Com isso, não quer dizer que, efetivamente, alguns movimentos fossem defensores, mas naquele momento, naquela circunstância, alguns movimentos vivenciavam pela liberdade de expressão, liberdade de conduta, também uma liberdade no sentido amplo das questões. Quando a gente fala hoje, dentro de um regime que a gente entende que é um regime de Estado de Direito democrático, quando alguém faz uma defesa, ou não faz uma defesa, ou faz uma ponderação a respeito dessa veemência de proibição, não faz para defender, mas simplesmente para que a gente não possa regressar a determinados movimentos, a uma cultura da nossa sociedade anterior, que efetivamente era regida por esse estado de exceção, que muitas vezes a concepção de essência traz isso, a repressão, né, a conduta daquilo que assim, só é bom aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço é ruim. Eu digo assim, eu não fumo nem cigarro, só para a gente ter noção do que eu estou falando, mas se alguém é fumante, se efetivamente, obviamente a gente deve primar pela educação, né? A educação é que aquilo ali é um hábito que faz mal, aquilo é um hábito que obviamente vai causar um mal-estar, enfim. Então eu não vejo nem muito por essa colocação, só queria fazer apenas essa exteriorização, porque muitas vezes a gente tem uma cultura, eu já vou lhe dar uma parte, se Vossa Excelência quiser, não há problema nenhum. A gente tem uma cultura muito da proibição. Eu vejo, às vezes, alguns projetos de alguns vereadores, determina a proibição disso. A gente tanto, vamos dizer assim, tanto reverencia o Estado democrático de direito, a possibilidade de ir e vir, de pensamento, e a gente, às vezes, fica voltando atrás, proibindo, como se isso fosse uma constante. Culturalmente, acho que tem as questões, tem alguns campos mais conservadores, que na época da ditadura tinham um discurso em defesa da família. Não é que o campo mais progressista não defenda a família, mas por trás desse discurso se escondia a verdadeira concepção de um estado de exceção, um estado de ditadura, um estado mais conservador. Então, eu trago isso a Vossa Excelência, não vou aqui desmembrar esse discurso, só queria fazer essa pequena levantada de bola, porque isso, na verdade, vai nos aproximando, um discurso muito incisivo do combate, e aí a gente esquece da educação, a gente vai para um discurso mais, vamos dizer assim, muitas vezes muito próximo ao conservadorismo. Então,
eu entendo que Vossa Excelência é um vereador que, obviamente, tem suas ideias e combate com muita veemência, mas só gostaria de fazer esse reparo. Acho que Vossa Excelência entendeu bem nós não podemos também discriminar aqueles que apoiam ou aqueles que... Cada um tem as suas concepções. E a liberdade de expressão, ela se finca nesses princípios, da gente poder dizer aquilo que a gente pensa, podendo ser criticado ou não, mas é a forma como a gente pensa. Então, eu só queria trazer reparo e concedo-lhe desde já uma parte. Alô, nobre vereador, concordo absolutamente também com o que o senhor disse, mas a minha colocação é no seguinte: quando o senhor diz que não é fumante, eu só queria que o senhor refletisse por quê. O fato de o senhor optar por não fumar é uma decisão sua, mas quando ao seu lado, ou no ambiente que o senhor está frequentando, o senhor está dizendo que não é fumante, o senhor imagina que não é fumante. E é essa a situação. Eu aqui também não venho dizer, eu concordo com o senhor porque digo, o fumante passivo, ele não pega o cigarro, ele não traga, né? ele não fuma, não está ali no ato de fumar. Mas ele também acaba fumando e o malefício desta fumaça está comprovado cientificamente que é inclusive maior. 7 pessoas por dia morrem neste nosso país por causa de ser fumante passivo. E são colocações que não sou eu que estou dizendo. Então eu volto a dizer, eu só não entendo às vezes, porque eu, como nobre vereador Stepanense aqui nesta casa, falou, eu acho que é um caso de saúde sim, e eu preciso colocar isso desta forma, da forma democrática. Não vai aqui nenhuma crítica impositiva. O que vai é o sentimento de que, se a pessoa hoje fuma, e neste ambiente que ela está, outras pessoas que por opção não fumam, elas também têm que ser respeitadas. Foi só a minha colocação. Do mais muito obrigado pela parte. Sem problema, nobre vereador. Seu à parte só enobrece aqui também a minha falação. E eu, na verdade, gostaria de fazer também um registro todo especial, porque amanhã o Clube de Regatas Vasco da Gama está fazendo 111 anos, hoje até teremos uma solenidade mais tarde, pelo 3º ano consecutivo, a Câmara Municipal também vai prestar sua homenagem ao clube que, não só do meu coração, como de alguns outros vereadores que aqui são também pertencentes dessa casa, a não ser o vereador Raimundo, que eu acho que é alvinegro, mas, de qualquer forma, faremos uma homenagem a um clube centenário, um clube de grandes tradições, e muito da revolta da Chibata, que Vossa Excelência falou, enfim, eu posso dizer com orgulho que do clube do qual sou sócio, do qual sou um entusiasta desde pequeno, foi um clube que efetivamente jogou um grande papel na nossa sociedade, na questão, em vencer o preconceito contra o racismo. Vossa Excelência sabe muito bem disso. O Vasco carrega isso na sua história, uma história que ninguém pode apagar, ninguém pode tirar isso, que o nosso clube pode ter até, não tem aquele espírito tão populista, mas é o clube mais popular no sentido mais generoso da palavra, no sentido de que ter acolhido os negros com muita, vamos dizer assim, com muita altivez do aspecto de vencer o preconceito, o racismo no futebol, e essa marca ninguém tira do nosso clube. Então, por isso só já seria motivo mais do que suficiente para a gente homenagear essa instituição centenária, e mais uma vez eu vou ter esse prazer de dirigir essa sessão, que é uma sessão que para mim muito me orgulha de conduzi-la perante os meus pares lá do clube, não só aqui, mas também alguns amigos que nós temos lá no Clube de Regatas Vasco da Gama. E, por outro lado, eu não poderia deixar de fazer um último registro, um registro político dos últimos acontecimentos da casa, não necessariamente das casas legislativas, mas precisamente do Congresso Nacional, que ontem teve lá um primeiro desfecho, de muitos desfechos que ainda estarão por vir, da questão do caso do José Sarney. Tivemos algum embate aqui na quinta-feira passada, que muitas das pessoas aqui, muitos dos vereadores, muitas vezes, vamos dizer assim, criam uma extremidade no debate,
como se fossem 100% donos da verdade, quando na verdade nós não somos, né? Nós defendemos ideias, nós defendemos posições, mas nós não temos 100% da verdade. E nem podemos achar que vamos ter. E eu falo isso porque ontem teve um primeiro desfecho lá do caso do presidente do Senado, José Sarney, até contou com o voto do arquivamento de um senador. O Partido Comunista do Brasil só tem um senador na Câmara, no Senado Federal, o senador Inácio Arruda, e contou até com o apoiamento, porque foi uma decisão partidária, do aspecto não de apoio ao Sarney, mas de apoio ao governo Lula, que, consequentemente, entendendo naquele momento que a queda do Sarney serviria muito mais aos movimentos oposicionistas do que, basicamente, a um movimento ético, dito pelas pessoas que efetivamente estavam querendo resgatar, pessoas que efetivamente a gente não poderia dizer se seriam tão éticas assim. Mas, em nenhum momento houve a defesa, e nem há esse espírito de defesa de José Sarney. A defesa sempre do nosso partido foi a defesa do presidente Lula, porque nós entendemos que foi o presidente que mais alcançou as mudanças. Nós temos que colocar dentro do espírito, a gente tem que entender o que significa o Brasil na América Latina e o que significa o Brasil dentro do contexto mundial, porque senão a gente perde foco numa referência de uma luta concreta, a gente perde um foco mais amplo. Hoje, quando a direita conservadora avança em toda a Europa, com retrocesso na Europa, no sentido de que o parlamento cada vez vai ficando mais conservador, a América Latina, de cerca de 10 a 15 anos para cá, ela vem ganhando força nos movimentos mais progressistas. A gente vê aí Chile, Venezuela, aqui no Brasil mesmo, depois da eleição do presidente Lula, quer dizer, um novo contorno dentro de um cenário mundial, um novo contorno político, onde a América Latina ela passa a ter agora vamos dizer assim, uma contraposição anti-imperialista, quando, na verdade, nós afastamos a ALCA, e isso foi uma grande luta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do aspecto de afastar a ALCA de vez da nossa pauta do dia a dia, porque os Estados Unidos queriam nos empurrar isso, e o Brasil jogou um papel fundamental para que isso não acontecesse. Nós conseguimos reforçar esse eixo, e, diante dessa concepção, o Brasil, dentro desse contexto geopolítico, ele joga um papel fundamental. Hoje, vamos dizer assim, a manutenção do governo desse campo é de extrema importância dentro desse cenário mundial, porque isso significa, vamos dizer assim, um avanço na luta anti-imperialista. A gente vê aqui a movimentação das forças americanas no sentido de instalarem bases militares aqui bem próximo, na Colômbia, já em função de perspectivas futuras, mas isso eu trago porque a gente tem que ver o que significa a manutenção do governo Lula dentro desse contexto mais geral, para que a gente não fique só naquele contexto do que pontualmente a gente pode dizer se houve avanço ou retrocesso. Mas o mais importante é dizer que, em função dessa luta, o governo Lula ele vai enfrentando cada vez mais batalhas, as batalhas midiáticas são duras, a pauta midiática é dura contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dentro desse cenário que a gente vai se posicionando. Às vezes, o aliado que a gente não queria, que era aliado da direita conservadora, que foi aliado da direita conservadora durante muito tempo, não vamos aqui rotular ninguém, mas foi um nefasto aliado. Hoje, esse nefasto aliado está ao lado do governo Lula. E a gente vai dizer o quê? Vamos tirar esse aliado nessa movimentação. Imagina só o PMDB agora migrando para o PSDB e para o DEM. Olha só a nova correlação de forças que estaria se dando a nível nacional. Qual seria a consequência disso? E esse é o debate político que os movimentos mais populares, mais consequentes, a gente tem que efetivamente comprar esse debate no sentido que nós não deixamos de pensar da mesma forma que nós pensávamos alguns anos atrás. Só que nós estamos enfrentando inimigos poderosos, e contra inimigos poderosos, muitas das vezes, nós temos, às vezes, que usar algumas armas que ele mesmo usava e usou durante muitos anos. Então, é dentro desse contexto que a gente coloca. E aí a gente não pode cair para o discurso mais baixo. Olha, o Sarney, eu sempre falei que o Sarney foi isso, aquilo e tal, não sei o quê. Mas olha só, companheiros, a história é ingrata.
a história ingrata. Para quem vai se recordar, quinta-feira no debate, eu não vou citar aqui a vereadora, mas a vereadora assinou comenda para o filho do José Sarney, do Zequinha Sarney. Não pode dizer que o Sarney sempre foi o mais ridículo de todos, o mais porque a história ela é ingrata. Nós temos que pegar esses movimentos e trazer dentro da realidade objetiva, do momento histórico, e não passar uma imagem do aspecto que sempre foram donos da verdade, que nós sempre fomos os defensores disso ou daquilo, e vamos visualizar dentro de que campo nós estamos, a quem nós representamos e para quem nós falamos. Então, era nesse sentido, senhor presidente, eu acho que esse debate político é de suma importância para a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos cada vez mais elevar esse debate, entendendo que nós estamos elevando esse debate com alto nível de discussão, não no nível rasteiro da política mais baixa, mas sim no alto nível de discussão, para que a gente entenda e possa compreender que o jogo de 2010 que está aqui, e nós estamos muito próximos desse jogo, o que significa essa movimentação de forças a nível da conjuntura nacional. Então, eu vou deixar só essa contribuição. Obviamente, se o debate estender, a gente entra no debate. Se o debate, vamos dizer, minguar, a gente, obviamente, se limitou aqui a registrar essa nossa opinião, que a gente entende que nós representamos um partido que é de opinião, que tem opinião a dar, e nós não temos medo nenhum de dizer qual é a nossa opinião, ou de efetivamente esconder a nossa opinião com medo de uma repercussão aqui ou acolá. Nós entendemos o que nós defendíamos antes, nós defendemos hoje. Nós queremos um Brasil soberano, um Brasil desenvolvido, um Brasil que efetivamente trilhe para um novo caminho, um caminho de desenvolvimento que é fundamental para toda a nação e para o povo do Carioca. Obviamente, isso terá uma repercussão fundamental. Então, senhor presidente, eram essas minhas considerações. Muito obrigado por fazer uso da palavra. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Quem não havendo quem queira fazer uso da mesa, o presidente suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Presidente, obrigado. Nobres vereadores, boa tarde a todos. Ocupo essa tribuna hoje para falar sobre dois casos. Primeiro, sobre a CSA, sobre o projeto que vem para nós de ampliação por mais 5 anos do benefício de impostos à Companhia Siderúrgica do Atlântico. E o segundo assunto é sobre uma assembleia da qual tive o prazer de participar ontem, a Assembleia de Moradores de Santa Teresa, através de convite da AMAST, que é a Associação de Moradores Local. Vou começar sobre a CSA. A Companhia Siderúrgica do Atlântico está em processo de instalação no Complexo Industrial de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Como incentivo, desde o início das suas obras, o município concede isenção fiscal para a empresa. Acontece que a CSA não tem sido transparente em suas ações com relação ao meio ambiente, e há indícios que, ainda durante a sua construção, ela já esteja poluindo. A prova disso é que existe um relatório, o relatório de impacto ambiental, que nós chamamos na área ambiental de RIMA. Esse relatório de impacto ambiental não é claro na hora de apresentar as suas proposições. Há uma série de incongruências. Mesmo assim, o governo municipal, sem esclarecer o total potencial poluidor do empreendimento, nos presenteia agora com um projeto que propõe que nós estendamos por mais 5 anos o benefício fiscal a essa empresa. O projeto de lei número 1 de 2009 requer atenção, e aí eu ocupo essa tribuna hoje para pedir a atenção de todos os senhores. O projeto 1 de 2009 é o projeto que está dando mais 5 anos de isenção para essa empresa. O governo do Estado não tem respeitado, o governo do Estado não tem respeitado a legislação no tocante que diz que nós temos que colocar
esses recursos em unidades de conservação. 0,5% do valor do empreendimento deve ser colocado em unidade de conservação. No caso específico da CSA, nós estamos falando de 36 milhões de reais que deveriam ter sido colocados em unidade de conservação. Ora bem, em vez do dinheiro ser colocado em unidade de conservação do município do Rio de Janeiro, lembrando que nós, vereadores, estamos aqui para defender a cidade do Rio de Janeiro. Nós demos isenção fiscal à CSA e o governador do estado colocou os benefícios em cidades como Campos, como Friburgo, como Volta Redonda, e a nossa cidade não viu nada. Você quer me dizer que em Campo Grande, em Santa Cruz, num raio de 10 quilômetros de onde está a CSA, não existe necessidade, por exemplo, de saneamento básico? Não existe necessidade de água, de esgoto? Isso é meio ambiente. Então, é claro que nós poderíamos pedir contrapartidas muito mais factíveis dessa empresa para a região onde ela está instalada, em vez de deixar a cargo do governo do estado, como já foi feito, que ele mande os recursos da nossa isenção de impostos para a região, outra região do estado. Temos que ter atenção a isso. Eu não estou ocupando essa tribuna para dizer que sou contra a isenção de impostos a uma empresa. Eu só quero que nós tenhamos que avaliar qual é a retribuição que isso vai ter para nós, para o município do Rio de Janeiro. Então, nós não podemos permitir que aconteça de novo. Primeira coisa, nós não podemos permitir que aconteça de novo que os recursos dos impostos sejam aplicados em outros municípios. Não, devem ser aplicados aqui e devem ser aplicados de preferência na Zona Oeste, onde está instalada a CSA, em Santa Cruz especificamente, mas todo o entorno ali tem necessidade, por exemplo, de saneamento básico. Em relação à prerrogativa de meio ambiente, aí vamos aos dados técnicos. A apresentação do RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, é de pouca informação sobre os efeitos da emissão de gases poluentes. Existe uma vaga lista de afluentes e sequer traça cenários possíveis sobre a qualidade do ar na região. Para se ter uma ideia do potencial de dimensão do impacto de poluentes no ar, o forno usa gás de coque. Isso quer dizer que é um composto formado por dióxido de carbono, gás carbônico, como nós conhecemos, o metano, o etano, hidrogênio e nitrogênio. Alguns desses compostos orgânicos são voláteis e geram, o subproduto disso gera gás sulfídrico, SOx, amônia e outros gases que provocam problemas respiratórios e câncer. Nós não temos, então, para concluir, nós não temos, nesse relatório de concessão de impostos, um claro relatório dos impactos ambientais para a região e ainda, nós temos que fazer, e aí eu apresentaria essa emenda e convido a quem dos senhores quiser, para que a gente deixe a cargo somente do governo municipal e da nossa Câmara de Vereadores o poder de dizer para onde vão essas contrapartidas da empresa. Não podem ser fora do município do Rio de Janeiro. É o nosso imposto aqui, nós estamos votando o nosso imposto deixar de ser recolhido. Então, é o nosso imposto que tem que ser aplicado na região onde nós estamos. Sobre o segundo assunto, que ontem nós fomos convidados a participar de uma Assembleia Geral na Associação de Moradores de Santa Teresa. O vereador Raimundo quer a parte? Por favor. Vossa Excelência, vereador Paulo Messina, obrigado pela parte. Na verdade, a construção da escola técnica que a CSA se comprometeu a construir, na verdade, no município de Itaguaí, né, vereador Rogério? E o que a gente também poderia e deveria, na verdade, não exigir, debater, discutir com a diretoria da CSA, pouco na hora da votação desse projeto aqui na Câmara, que é um projeto, claro, Vossa Excelência está coberta de razão, quando aquilo que é renúncia, isto é, aquilo que o governo municipal deixa de arrecadar com o ISS no projeto anterior, que era em torno de 5 milhões de reais, passa para 25 milhões e 900,
quando, na verdade, a contrapartida que era de 1.200.000 cresce para 2 milhões, quer dizer, proporcionalmente não há comparação, né? Não há comparação. Então, o que há de se discutir é que ganhos nós podemos ter com a cidade do Rio de Janeiro. Porque também, se a gente pensar bem, o município de Itaguaí, que recebe uma escola técnica, ele está beneficiado. E a gente tem que ter um entendimento, eu pelo menos tenho esse entendimento, e um pouco isso é fruto da história do meu partido, um entendimento que a gente deve discutir as questões para além de fronteiras. É claro que nós, vereadores do Rio de Janeiro, devemos defender os interesses da nossa cidade, os interesses dos nossos munícipes, o interesse do povo da cidade do Rio de Janeiro. É para isso que nós fomos eleitos, e Vossa Excelência diz isso várias vezes, e está correto. Mas, além daquilo que foi concedido à cidade de Itaguaí, que aí também é merecedora, porque também tem impacto, porque está ali nos limites e na divisa, nós devemos exigir da CSA que também a contrapartida em termos de educação, e aí é um pouco o meu comprometimento com o meu mandato, um dos comprometimentos do meu mandato é trabalhar a questão da educação, exigir que também uma escola técnica seja construída do lado de cá, para que a gente possa beneficiar mais os moradores de Santa Cruz e do entorno. Muito bem, obrigado, vereador Raimon. Lembrando que a lei diz que o principal foco onde devem ser colocados os benefícios, né, a contrapartida dos impostos, fica num raio de 10 quilômetros de onde está sendo o impacto, no caso como o senhor mesmo, Vossa Excelência mesmo observou muito bem, Itaguaí está dentro desse raio, é ótimo, e vamos apoiar, vamos trabalhar junto para que a gente mantenha esses impostos que nós estamos abrindo mão como benefício revertido para os contribuintes de impostos da nossa cidade do Rio de Janeiro. Bom, sobre o segundo assunto, ontem em Santa Teresa, tive o prazer de participar a convite da Associação de Moradores Local de uma discussão sobre o trânsito na cidade. Na verdade, eles focaram muito o caso do bonde, daquele acidente que houve recentemente, mas a maior parte dos moradores locais reclamaram do caos viário que acontece ali, né? Nós temos carros estacionados na calçada, cada milímetro de calçada é explorada por flanelinhas de forma irregular, o morador tem que andar pelo meio das ruas com risco de ser atropelado, porque não tem calçada para andar, ônibus descem, houve muita reclamação sobre os ônibus descerem a 1.000 por hora ali nas ladeiras, táxis, combis, enfim, é um caos o sistema de transporte de lá, e a Associação de Moradores já havia feito diversos comunicados para o governo do Estado reclamando desse caos viário. Ora, nessa assembleia deles, eu tive o prazer de estar presente, eu pude esclarecer para eles que o sistema viário e o sistema de transporte, quer dizer, o trânsito no bairro, é responsabilidade nossa, da Câmara de Vereadores e não do governo do Estado. Por conta disso, e até pelo já a tragédia anunciada, como foi no caso deles, e vários outros comunicados e pequenos acidentes que ocorrem no bairro de forma sistemática, hoje eu propus, já recolhi a assinatura de vários dos senhores, já estamos quase completando, uma comissão especial para avaliação desse trânsito no bairro. Já conversei com os integrantes da comissão de transporte, vamos trabalhar juntos nisso, gostaria do apoio dos senhores e o gabinete está à disposição para que a gente possa resolver, entregar no prazo de 120 dias um relatório apontando os principais problemas do bairro de Santa Teresa no sistema viário e as nossas soluções para os problemas. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada pela ordem, com a palavra franqueada, o vereador Tio Carlos. Não vai. Então, a presidência, a palavra continua franqueada, não havendo quem queira fazer uso da mesma. A presidência suspende a presença em sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo.
que requer a mesa diretora da forma regimental a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1734/2008, que dispõe sobre a instalação de banheiros públicos no município do Rio de Janeiro e cria sanção contra quem suja os logradouros públicos. Os senhores vereadores que concordam, que aprovam o presente requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se o requerimento seguinte, de autoria também da vereadora Aspásia Camargo, que requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da ordem do dia semanal o projeto de lei número 1041/2007, que institui a autovistoria quanto à segurança estrutural das fachadas e marquises dos prédios nas condições que menciona. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 235, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que requer a mesa diretora na forma regimental, na forma do disposto do artigo 313 do Regimento Interno, seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao senhor José Inácio dos Santos, compositor Zé Catimbo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pede adiamento de 5 sessões. Deixa aí anunciar. Projeto de Lei 1903/2008, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que regulamenta a titulação de terras dos habitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha e de outras providências. Com a palavra pela ordem, vereador Rogério Bittar. Senhor presidente em exercício, gostaria de pedir adiamento por 5 sessões desse projeto, a pedido do próprio autor. A presidência submete ao plenário adiamento da seguinte matéria por 5 sessões. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em segunda discussão, projeto de lei número 34/2009, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que modifica a redação da lei número 1746, de 23 de julho de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde. O projeto recebeu o substitutivo de número 1, sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 2031 de 2000, de autoria do senhor vereador João Cabral, que autoriza o Poder Executivo a criar o serviço de transporte em motocicletas, mototáxi, na comunidade da Rocinha, 27ª Região Administrativa. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação de imóveis do patrimônio municipal e define parâmetros urbanísticos. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que forem... Existe maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Votação liberada. Venda dos terrenos.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar. A matéria voltará em discussão, passa a ser a matéria seguinte. Projeto de lei número 1736, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que torna a área não edificante o terreno por sobre a estação do metrô Siqueira Campos e Copacabana, 5ª Região Administrativa, e dá outras providências. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários, não. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 10 senhores vereadores, não 6 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.